Marina, bom, como todo mundo que não estava em Marte nas últimas semanas sabe, o Rio Grande do Sul, infelizmente, ocupou todas as notícias e tende a ocupar as notícias também das próximas semanas, como eu disse, infelizmente. E a única diferença para as cidades gaúchas, para todas as demais cidades do Brasil, é que a Mãe Natureza decidiu derramar água lá e não em qualquer outra localidade. Isso não é a minha opinião, é o que aponta, inclusive, o Atlas de Desastres Naturais do Ministério do Desenvolvimento Regional. São Paulo, basta olhar para o passado recente da cidade, nós sabemos que chuvas aqui também são um problema, alagamentos aqui são um problema, que causam desde queda de árvores até falta de abastecimento de água. Aliás, São Paulo é um fenômeno, que é a cidade que tem uma placa escrita assim, área sujeita a alagamento, e nada é feito para que não tenha um alagamento, mas a gente avisa que lá alaga. Como, a gente sabe como você que lá disse, vai alagar. São Paulo é uma cidade diferente, mas... Partindo desse pressuposto, Marina, que praticamente todas as cidades brasileiras, e isso inclui também São Paulo, têm esse problema com infraestrutura para combate a esses eventos climáticos, o que o próximo prefeito ou prefeita de São Paulo tem que fazer para evitar que São Paulo não seja a próxima cidade, num eventual desastre climático futuro, a ter a casa dos seus habitantes, aí, principalmente os habitantes mais pobres, embaixo d'água? Muito bem, Diego. Eu vejo muita gente fazendo propaganda, culpando o aquecimento global. Eu não vou entrar nesse mérito. O que a gente sabe é que hoje, com a tecnologia, é muito mais fácil escapar, né, dessas adversidades do que no passado. A verdade é que hoje, gente, tem 90% menos pessoas morrem por conta de enchentes e outras mudanças climáticas do que no passado. Por quê? Porque hoje a gente tem acesso à alimentação. Olha o que está acontecendo. Todo mundo mandou alimentos, né? Vestuário, várias outras coisas, tecnologia que está à disposição. Então, o que a gente sabe, o que eu sei é que uma vez que aconteça, os governos têm que estar preparados de alguma maneira para combater, e os recursos à disposição para esse combate são infinitamente melhores do que eram no passado. Mas como você falou, o que aconteceu no Rio Grande do Sul tinha acontecido uma outra vez há 80 anos atrás. E se repetiu agora. Então, talvez, com certeza, o que aconteceu lá tem muito mais a ver com a utilização de uma termoelétrica em carvão na China do que com o hábito de consumo dos gaúchos, com certeza, entendeu? Então, o que eu vejo é muita gente, colocaram lá que primeiro era o urso polar, que era, né, o animal representante das mudanças climáticas, agora é a égua, cavalo, né, caramelo, qualquer coisa. Gente, que absurdo, né? O que ficou provado é que o governo não consegue lidar. Foi aquilo que a gente falou. Primeiro, em relação a mudanças climáticas, quem deveria assumir esse papel no Brasil é o governo federal, é a ministra do Meio Ambiente. Então, ao invés de estar lá abraçando árvore junto com o Macron, aquelas fotos ridículas do presidente da República, eles deveriam estar articulando, porque hoje um dos maiores problemas que a gente tem é na China, que é parceiro do Brasil. Esse mesmo presidente que diz que é contra as mudanças climáticas e a favor de toda essa pauta ESG, etc., ele aumentou o imposto para os carros elétricos e está aumentando os investimentos em refinarias. Lembra lá aquelas refinarias, o Comperj, que virou sucata, Abreu e Lima, 8 vezes superfaturada, tudo aquilo que apareceu no Petrolão, está lá, mais e mais investimento. Ou seja, ele não está atrás de energia renovável, ele está do combustível fóssil. Isso é o que ele está fazendo na prática. Então, cadê? Então, quem pode cuidar dessas coisas, infelizmente, hoje está fazendo um péssimo trabalho, né? Que é o governo do presidente Lula e essa ministra do Meio Ambiente, que a gente está vendo recorde de queimadas, vários problemas. De novo, ela colocou um comitê que fez uma reunião em 1 ano e meio. Então, ou seja, muito narcisismo climático, todo mundo querendo aparecer, propaganda, 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 ação que é de bom, nada. Agora, a prefeitura, o que pode fazer em relação a isso? Eu diria que tem 3 coisas fundamentais. A primeira delas, eu vou trazer de novo a questão da regularização fundiária. Tem muitas regiões na cidade que não têm regularização fundiária. E esse é um grande problema, porque muitas dessas áreas são áreas de risco. Eu diria até mais, hoje, quem está em áreas de risco pode sair dessa área e receber um aluguel social. Só que esse aluguel está em R$400, o mesmo valor de 10 anos atrás.
Deveria ser 100% acima disso, tinha que ser no mínimo 800. Quem é que consegue pagar um aluguel com R$400? Então, a gente precisa tratar de regularização fundiária e dar também um aluguel social decente para as pessoas saírem dessas áreas de risco. Não é aceitável que pessoas habitem áreas de risco nessa cidade. Então, eu vejo que um dos projetos tem a ver com habitação, tem a ver com empreendedorismo, porque a regularização também permite que essas zonas na periferia tenham empreendedorismo e essas pessoas não precisem se deslocar da periferia para a cidade. Então, tem um monte de coisa envolvida de dar oportunidade, né, de geração de emprego e de moradia para as pessoas e evitar catástrofes como essa. Então, eu vejo que esse é um ponto muito relevante. Em segundo lugar, você precisa ter os piscinões e a questão da zeladoria. Então, é inaceitável que chova e a gente fique sem luz e acha que isso é normal. Na minha casa, começou a chover, começo a rezar e pedir para Papai do Céu para nenhuma árvore cair na fiação e eu ficar sem energia. Gente, isso é o fim da picada, a gente precisa de zeladoria. Então, bueiros, poda de árvore, tudo isso é uma questão de zeladoria que é fundamental e a prefeitura precisa, sim, resolver. A outra questão é um plano de contingência, porque isso que aconteceu lá não é normal. Mas, de novo, foi o que eu falei, tem 23 bombas que bombeiam a água para fora da cidade, dessas apenas 4 estavam funcionando. O que eu vi, quando eu fui para Joinville, quando eu recebia o convite de ser pré-candidata a prefeita da maior cidade do país, eu fui aprender com o governador Zema e fui aprender com o prefeito de Joinville. Para quem não sabe, lá é um lugar que sempre acontecem enchentes. As enchentes ocorrem, né? Tem vários lugares da cidade que tem alagamento. Tem placas que têm alagamento, continuam alagando e ninguém mais morre, não tem problema. Por quê? Porque você tem um plano de ação muito bem desenhado. Ele tem 6 fases, verde, amarelo, laranja, vermelho, roxo, né? 5 fases. E o que acontece? Até a fase laranja, cabe à prefeitura. Ela consegue ali com a Defesa Civil dar conta. A partir dali, todas as secretarias da prefeitura são envolvidas, se instala automaticamente um gabinete de crise. Eu estava lá, eu saí de lá na sexta, no domingo, era uma fase vermelha. Tanto o prefeito quanto a vice-prefeita, que aliás era a festa da família dela no domingo, ela já avisou que ela não estaria na festa, porque os dois estariam no comitê de crise montado no gabinete do prefeito, na fase vermelha, eles estão lá. Aí o que acontece? Você vê tudo e todas as secretarias estão envolvidas. Então você tem a Defesa Civil, mas você tem sim a Secretaria de Saúde, que já sabe que em alguns pontos pode ter alagamento e ela tem que estar preparada para receber aquelas pessoas que venham. Você tem as organizações sociais todas da cidade avisadas. Todos os lugares as pessoas recebem. Aqui a gente está na fase amarela, passou para laranja, gente, é vermelha, todo mundo sabe que tem que sair das suas casas, de onde tiver, porque ali é um risco grave. E depois na fase roxa é mais ainda. Aí eles acionam não só a prefeitura, como o governo do estado, né? Toda a sociedade civil. Então tem um protocolo de tudo que precisa ser acionado e de vez em quando acontece, infelizmente, deles chegarem na zona roxa, mas eles fazem de tudo aquilo para que não aconteçam óbitos e a gente não veja cenas deprimentes como essas que estão acontecendo no sul do país.